Os convido a abrirem as suas Bíblias, segundo livro de Crônicas. Nós vamos continuar observando a aliança da habitação, reafirmada por Deus na construção do templo no período do rei Salomão. Hoje nós chegamos no capítulo 7, eu lerei do verso 1 ao verso 10 e peço que você acompanhe a leitura com atenção e fé. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos, músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada do Ramate até o rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Até aqui, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui, ó Pai, em Teu nome, pela fé que o Senhor mesmo nos concedestes. Pai, nós fazemos tudo isso, cada elemento desse culto, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos diante da Tua palavra, estamos reunidos em fé e pedimos que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos oriente e, ó Pai, que o Senhor haja em nós soberana e espiritualmente, para que nós Te respondamos com as nossas vidas, com os nossos pensamentos, nossos afetos, nossa vida de forma prática. É assim que nós Te pedimos, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos continuando aqui, chegamos ao momento em que, de fato, o templo é concluído e Salomão, então, se propõe a fazer uma celebração de inauguração. E o texto nos conduz aqui a observar uma série de elementos quando essa conclusão acontece. Nós estamos observando a reafirmação ou ampliação da revelação de uma aliança que Deus sempre havia determinado, feito, decretado com o seu povo, de que ele seria um Deus presente, um Deus que habitaria em meio ao seu povo. E o templo é a reafirmação ou a expansão dessa aliança. Quando o templo é construído, então, nós já observamos alguns detalhes dessa construção. Salomão aqui se propõe a fazer essa cerimônia de inauguração que envolve a adoração a Deus, entendendo que Deus há de responder. E vemos no texto, logo no verso 1 do capítulo 7, que Deus de fato responde. Veja que, tendo Salomão acabado de orar, ele fez aquela oração de consagração
no capítulo 6, e repetiu por várias vezes: Senhor, ouve tu dos céus. Ele entende que Deus é aquele Deus que transcende todas as coisas que nós conhecemos, que Ele habita nos céus, mas ele diz: Senhor, dos céus, o Senhor ouve quando orarmos nesse lugar. Esse lugar, então, representa o local onde Deus ouve o seu povo, onde o Deus se relaciona com esse povo. E o texto já nos leva a esse ponto, quando diz: Salomão acabou de orar, e então Deus respondeu à oração. Eu sempre enfatizo aqui, sempre que é oportuno, essa característica de diálogo que nós procuramos estabelecer na liturgia da nossa igreja. Nós falamos e Deus responde, ou Deus fala e nós respondemos, e assim ficamos em pé, sentamos, cantamos, oramos, lemos, sempre nessa característica de que Deus fala e o seu povo responde, tanto em voz audível como na vida prática. E aqui Deus responde à oração de Salomão e ele manifesta essa resposta. É lógico que aqui nós não vemos a voz audível de Deus, mas vemos o fogo que desce do céu. E esse fogo desce do céu e consome os holocaustos e sacrifícios. O texto também diz que a glória do Senhor encheu a casa. Essa glória do Senhor é aquela mesma nuvem espessa, a nuvem de fumaça, essa glória que é manifesta, a Shekinah de Deus, ela enche toda a casa, todo o templo, de maneira que todo o templo é tomado por aquela nuvem, que não era normal estar ali dentro do templo, e aquilo tudo mostra essa manifestação de Deus respondendo: olha, eu recebo a oração de vocês, eu ouço a oração de vocês. E ele coloca aqui que esse fogo que desce do céu, ele consome os holocaustos e sacrifícios. Algumas pessoas já me perguntaram qual a distinção de uma coisa, de outra, de holocausto e sacrifício. Veja, há várias expressões para descrever aquilo que era feito em sacrifício. Tudo isso são sacrifícios que eram apresentados a Deus. O holocausto era um sacrifício onde todo o animal era queimado, ele por inteiro. Então o animal era sacrificado e então apresentado ali diante do altar no fogo, e o holocausto é aquele animal que era designado para ser totalmente queimado. Porque haviam também outros sacrifícios, o sacrifício pacífico, o sacrifício pela culpa e tantos outros, onde o animal era parcialmente queimado. Ele era dividido em partes, havia a gordura e havia outras partes que eram entregues ali para os sacerdotes, para os levitas e também para a família que apresentava o sacrifício, de maneira que o texto apenas faz distinção entre um tipo e outro de sacrifício, mas ambos eram sacrifícios. Mas a ênfase aqui não está na distinção dos sacrifícios. A ênfase aqui no verso 1 está em que o Senhor aceitou o sacrifício. Veja que o fogo que desce, ele consome. Esse sacrifício, ele é consumido por esse fogo que desce do céu. Nós não conseguimos imaginar plenamente como seria esse fogo que desce do céu e ali o sacrifício é todo consumido. Ou seja, Deus está dizendo: eu aceito o sacrifício. E o sacrifício sempre apontou e foi designado por Deus como uma forma de cobrir o pecado do homem e Deus, que é totalmente santo, se relacionar com esse homem. Então Deus está respondendo: eu aceito vocês, podem entrar na minha presença, podem orar que eu vou responder. E a glória que enche toda a casa aponta para essa aceitação de Deus, essa resposta de Deus, é a manifestação da presença dele ali no meio do povo. O texto no verso 2 diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa, e isso é comum no Antigo Testamento, porque enquanto havia essa manifestação da glória de Deus, ou seja, toda aquela fumaça, a nuvem espessa, a Shekinah sendo manifesta no templo, os sacerdotes tinham que esperar essa fumaça diminuir, essa nuvem se espalhar, para que eles pudessem entrar. Porque quem entrasse em meio à glória de Deus, nesse momento de manifestação, seria também morto. Então havia esse cuidado. E
a gente pensa, mas Deus é um Deus de amor, por que um sacerdote, uma pessoa que entra ali, seria morta? Porque Deus sempre deixou muito claro, irmãos, o quanto nós estamos distantes dele em santidade. Ele é totalmente puro, o homem havia caído, havia pecado, tinha uma imagem quebrada de Deus, e agora ele precisava entender que quando Deus manifesta a sua presença, há então que se ter toda uma reverência, todo um cuidado. Nós não podemos entrar na presença de Deus de maneira irreverente e descomprometida, porque estamos muito separados dele. E tudo isso é enfatizado em todo o Antigo Testamento para deixar claro que você, por si só, não consegue a sua santificação, você não consegue a sua justificação, a sua purificação. Era necessário alguém completamente santo, completamente puro, para entrar na presença de Deus e assim você ser aceito. E nós vemos isso claramente em Cristo Jesus, o único que não pecou. E o texto então nos leva aqui no verso 3 a algo bem interessante. Quando ele começa com a palavra todos. Veja que aqui não é uma ação de Salomão, sozinho, não é uma ação de um sacerdote, de um levita, mas todo o povo. E nós precisamos entender essa relação que Deus estabelece com o seu povo por meio de representantes, mas esses representantes não têm uma relação especial com Deus, como se eles fossem mais santos. Eles são ungidos para representar a totalidade do povo. E isso também aponta para a figura de Cristo, que é um, e nós somos todo o povo. Salomão, os sacerdotes, os levitas aqui, eram esses líderes que representavam todo o povo. Então o texto diz que todos os filhos de Israel, vendo, testemunhando descer o fogo e a glória sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra. Então, Salomão toma uma atitude de liderança como representante, ele ora, ele coloca o seu rosto no chão e todo o povo também faz aquilo. Liderando o movimento de todo um povo. E isso é enfatizado no texto por várias vezes. No verso 4 nós temos o rei e todo o povo. No verso 6 nós temos por 2 vezes o rei e todo o povo. No verso 8, 9 também nós temos essa ênfase do todo. No verso 10, então, encerra essa imagem dizendo Davi, a Salomão, a Israel e todo o povo. Qual é o grande entendimento aqui? Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com Moisés, Deus faz aliança com Davi, com Salomão, mas a aliança não é restrita àquele homem. A aliança é com o povo. Então, Deus se relaciona com o povo em conjunto, em unidade. A extensão da aliança alcança todo o povo. E daí também, mais uma vez, nós temos a raiz do entendimento dos filhos que são batizados. Porque Deus não se relaciona individualmente com o filho. Ele se relaciona com o pai e com os seus filhos. Ele sempre diz, eu sou o seu Deus e o Deus dos vossos filhos. É Deus se relacionando com um povo que forma uma unidade entre um e todos. Quando a gente pensa sobre essas coisas, nós vamos encontrar a explicação, o entendimento lá no Novo Testamento de maneira muito clara. Um texto que nos mostra isso é o texto de Romanos, capítulo 5. Ali o apóstolo Paulo desenvolve exatamente essa ideia. Ele diz no verso 19 de Romanos 5, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nesse texto de Romanos capítulo 5, ele faz esse jogo de palavras por vários versículos, dizendo um e todos, assim como o pecado entrou e atingiu toda a descendência de Adão, vem o segundo Adão, Jesus Cristo, e a sua obediência, ela define, ela justifica, ela atinge todo um povo que se chama pelo nome de Deus, um povo que confessa a Cristo. Então esse povo forma uma unidade, onde um representante atua
conforme Deus requer, então todo o povo é abençoado, todo o povo é alcançado. Um texto também que nos leva a entender, e é um texto que nós comumente lemos, recitamos, colocamos aqui na projeção, é o Salmo 122. O Salmo 122, o verso 1 e 2 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ponto. E aí ele diz: pararam os nossos pés, aqui são várias pessoas, junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Esse texto, ele é o texto que retrata toda aquela peregrinação que as tribos iam fazendo, para que todas as tribos chegassem no templo, para adorarem ao Senhor. Então, eles iam cantando os salmos, saindo da última tribo, passando nas próximas tribos, e assim o povo ia se ajuntando e fazendo uma grande caminhada, o povo todo junto. Quando chegava em Jerusalém, eles subiam aquelas escadarias cantando os salmos, e então era recitado o Salmo 122. Eles ali disseram: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí eles param os seus pés, todos juntos, como aquela ideia de cuidado. O lugar que você pisa é terra santa. E ali junto às portas, o texto diz: Jerusalém, que está construída como cidade compacta. E aqui eu não sei se você já tinha pensado sobre essa expressão, como que uma cidade é construída de maneira compacta. O texto aqui não está falando de Jerusalém, a cidade física. Está falando de um povo que de maneira compacta, está compactado, está unido, o povo que forma um bloco. A ideia aqui no texto original é um bloco, algo junto, bem unido de maneira inseparável. E essas tribos, então, que estão dispersas, agora elas se reúnem, elas se unem, tornam-se um só povo para adorar ao Senhor. Veja que interessante, toda essa prática ali desde o Antigo Testamento, mostrando aquilo que hoje nós enfatizamos tanto no Novo Testamento. Aquilo que o apóstolo Paulo luta tanto para explicar-nos, para instruir-nos, dizendo: olha, vocês não vivem desligados uns dos outros. Vocês são um povo só, vocês são um bloco, uma unidade, ainda que tenham opiniões diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos, personalidades. Tem toda uma diversidade entre vocês são completamente diferentes, vocês são unidos naquilo que é essencial. E nessa unidade vocês precisam, então, realmente adorar ao Senhor de maneira compacta. Mais um motivo para a gente valorizar tanto a presença aqui no culto. Veja que nós, desde a pandemia, esse assunto se tornou mais difundido, e nós enfatizamos aqui a importância de você presencialmente vir ao local de culto, ainda que existia naquela época da pandemia a possibilidade de cada um fazer o seu culto no lar, porque Deus está presente, mas é muito importante que agora, tendo a liberdade, nós voltemos a nos reunir em unidade, porque aqui o Senhor manifesta essa Shekinah, onde a ênfase do texto é repetido aqui algumas vezes, verso 3 e verso 6, onde a misericórdia do Senhor é manifesta também. Então não é uma presença apenas de um Deus santo, altíssimo, mas é uma presença de um Deus misericordioso. O texto repete por 2 vezes: porque a sua misericórdia dura para sempre. É aqui que Deus nos perdoa, é aqui que Ele nos restaura, é aqui que Ele nos renova as forças para que nós sigamos adiante na nossa caminhada. É como se nós estivéssemos, e aqui apenas a título de ilustração, é como se nós estivéssemos andando pelo deserto. E naturalmente, no sofrimento de uma caminhada em sequidão, nós ficamos com sede. E o Senhor, então, com sua misericórdia, nos reúne e sacia a nossa sede, para que nós voltemos a nossa caminhada, a nossa peregrinação até a terra prometida. O texto também nos mostra aqui, a partir do verso 6, que os sacerdotes e os levitas, cada um estava dentro desse bloco, dessa cidade compacta, dessa unidade, mas cada um está executando sua função.
né? A cada um aqui exercendo o seu dom, a sua vocação. Então, cada um dentro do todo tem a sua ação. O rei, o sacerdote, o levita e todo o povo. Ele enfatiza todo o povo, mais uma vez. Então, esses são aqueles que são vocacionados por Deus para liderar um movimento, mas entenda, o levita não é um instrumentista, um músico ou o único adorador. Não, ele é apenas aquele que conduz o povo. Quem adora é todo o povo. E aqui é outro assunto que normalmente nós tratamos aqui na igreja. Nós procuramos aqui tomar algum cuidado, especialmente no momento das músicas, para que não seja uma apresentação musical para a igreja. Não é uma apresentação. São pessoas que se dedicaram durante a semana, se exercitaram, ensaiaram para tocar, para cantar, mas a vocação, o dom, o chamado dessas pessoas é conduzir toda a cidade compacta, todo o povo a adorar ao Senhor. Não é uma apresentação onde a igreja assiste ou apenas acompanha. É uma liderança musical. E assim, os sacerdotes apontavam para isso, o rei apontava para isso, e hoje aqui na igreja nós temos a mesma ideia. A adoração, ela é conjunta. São todas as pessoas reunidas para adorar a Deus. Não é um que canta, um que ora, um que prega. Não, todos aqui estão envolvidos. E a adoração não é só a música. A adoração é todo o culto. Cada elemento é um elemento de adoração. E quando esse povo, então, se reúne e apresenta esses elementos de adoração, Deus manifesta a sua misericórdia. Essa misericórdia que dura para sempre. O texto está nos dizendo, olha, nós não conseguimos calcular onde termina a misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós somos um povo impuro. Nós somos um povo que peca, mesmo tendo consciência da santa lei de Deus, da vontade dele, nós pecamos contra ele. E ele, então, quando nós nos reunimos, exerce a sua misericórdia, nos perdoando, nos lavando, nos restaurando, nos fortalecendo para continuar a nossa caminhada. E ele nos exorta, então agora vá e não peques mais. Você foi perdoado, mas então entenda, abandone o pecado, abandone isso que me desagrada, isso que nos afasta, que impede, que prejudica a relação de um Deus totalmente santo com um povo que é chamado para a santificação. Então, o texto nos traz outras informações aqui a partir do verso 8, mostrando que essa festa então de celebração, ela durou 7 dias. Dizem, né, que os crentes são bons de festa, né, são muito festeiros, mas isso não é característica só de agora, né? Veja, eles foram inaugurar um templo, então se nós fôssemos fazer isso aqui, talvez nós fizéssemos um almoço e cada um ia para sua casa. Lá só a festa de inauguração durou 7 dias. Mas havia um propósito maior, não é porque eles simplesmente estavam à toa e decidiram ficar ali fazendo festa por 7 dias, não. Havia um propósito, e a gente percebe isso aqui a partir do verso 8, porque a festa foi planejada para durar 7 dias, nessa inauguração do templo, porque ao final da festa, ali no 8º dia, no calendário do povo de Deus, já iniciava a festa dos tabernáculos. E olha que interessante, a festa dos tabernáculos, que relembrava o tempo do deserto, onde eles moravam em tendas. O templo era uma grande tenda e agora eles têm um local fixo, eles têm uma cidade, eles têm casas e eles têm o templo na terra prometida. Então eles celebram a inauguração, quando acaba eles vão relembrar dos tempos antigos, quando Deus prometeu que ele habitaria de maneira fixa, num local fixo com esse povo. Então eles começam a celebração da festa dos tabernáculos. Aqui o cronista está nos mostrando exatamente essa transição da temporalidade do tabernáculo, né, da festa do tabernáculo para o templo fixo. A moradia fixa de Deus em meio ao seu povo. Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu. E a título de ampliar nosso entendimento, a festa dos tabernáculos era uma festa importantíssima no meio do povo de Deus. Lá em Levítico 23, nós temos ali todo o capítulo 23 de Levítico, as festas determinadas por Deus. Então você tinha Páscoa, você tinha primícias, Pentecostes, expiação
e tabernáculos. Eram festas importantíssimas e todas elas apontavam para a nossa redenção, para Deus que restaura esse povo que está unido nele. E a festa dos tabernáculos, ela era muito rica de elementos, porque ela tinha um sentido histórico, onde o povo, mesmo ali em Jerusalém, ele sai, até quem tinha casa em Jerusalém, não eram as pessoas que estavam em outras tribos somente, mas todo o povo, eles deixavam as suas casas fixas, né, definitivas, e eles montavam tendas ali próximas ao templo. Então havia um grande espaço onde todo o povo, todas as tribos iam morar durante essa festa em tendas, e esse era um sentido histórico, relembrar quando eles eram obrigados a morar em tendas, quando caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida por 40 anos. Mas essa festa também tinha um sentido agrícola, das colheitas, da provisão. Por quê? No deserto, Deus não deixou faltar provisão para eles. Deus os alimentou, deu tudo aquilo que eles precisavam. Quando eles tinham sede, Deus fez brotar água da rocha. Quando eles tinham fome, eles receberam ali as codornas, o maná, a provisão de Deus. E agora, na terra prometida, eles teriam então essa terra frutífera. Tudo que eles plantassem ia frutificar, e isso é obra da provisão de Deus. Eu sempre relembro isso aqui, o fato de você colocar uma semente debaixo da terra, você só colocou uma semente debaixo da terra. Quem faz com que aconteça aquele milagre de uma semente virar uma árvore e gerar frutos é Deus. Não tem como a ciência, o homem copiar isso, criar isso de alguma maneira. É a obra de Deus, e a festa apontava para esse sentido agrícola também da provisão. E também tinha um sentido profético, porque todo o povo viveu a caminhada do deserto, a saída do êxodo, tentando chegar à terra, mas essa terra onde haveria a provisão definitiva, onde haveria a habitação definitiva de Deus, ela também apontava para o futuro, porque eles ainda aguardavam a vinda do Rei dos Reis, do Messias, dessa habitação do Emanuel, Deus que está conosco, que habita em nós. Então havia o sentido histórico, agrícola, e o sentido profético, apontando para essas bênçãos que o Messias traria no seu reinado, onde eles teriam tanto a habitação permanente, quanto a provisão permanente, tanto o sentido histórico como o sentido agrícola. E eles ficavam então ali acampados, e havia uma série de ações, de cerimônias que aconteciam durante os dias. Por exemplo, todos os dias, durante mais 7 dias de festa, os sacerdotes iam ao poço chamado Poço Siloé, e ele fazia todo dia 7 vezes essa caminhada. Ele ia até o poço de Siloé, e ele trazia lá do poço, aqui para o templo, onde havia uns dutos que levavam a água, e ele derramava ali um jarro. Ele pegava o jarro de ouro, repleto de água, lá no tanque Siloé, e levava ali para o templo, derramava, e todo o povo estava participando disso. No último dia da festa, eles pegavam essa água, e toda a multidão que acompanhava a caminhada do sacerdote, eles cantavam o que é chamado de Halel, né, que é o Salmo 113 até o Salmo 118. Eles ficavam cantando durante esse período. E esses salmos, eles nos remetem exatamente a essa provisão. Veja que tem o sentido do alimento, mas tem o sentido da água. Deus trazendo a provisão da água, a água que faz com que as plantas frutifiquem, faz com que nós vivamos, né? Veja, a água é muito significativa em toda a Bíblia, em toda a revelação, e isso é comprovável facilmente por nós. Você consegue ficar mais tempo sem comer do que sem água. O nosso corpo precisa inevitavelmente de água, numa constância muito grande. E aqueles que bebem pouca água, rapidamente começam a ter problemas de saúde. Então a água tem toda essa característica, e Deus usou esses elementos, estabeleceu, criou para mostrar essa provisão. E quando nós observamos tudo isso, esse povo ali saudando, cantando, enquanto a água chegava no templo, eles sacudiam os arbustos, né?
chacoalhavam galhos de salgueiro e de murta. Eles ficavam sacudindo ali aquelas palmeiras na mão direita e segurando com a mão esquerda alguns frutos, mostrando o sinal da provisão, e a água passando no meio. Então é o povo ali cantando, adorando e dizendo: olha aqui, temos as folhas verdes, temos os frutos, porque a água corre em nosso meio. Deus nos manda a água que sacia a nossa sede, que nos dá a provisão. E o ponto alto dessa celebração da festa dos tabernáculos era exatamente esse momento da água, da caminhada. Era uma festa de gratidão pelas chuvas, pela provisão até aqui, mas era uma festa também que apontava para o futuro, porque havia no recitar dos salmos essa informação do futuro, quando o povo receberia abundantemente o derramar de águas espirituais. Então veja, lá atrás eles já estão cantando, vendo aquela encenação, mas há um significado que aponta para uma esperança maior. Não é só o fruto que está na mão, é o fruto do futuro, o fruto espiritual, o fruto proveniente desse derramar das águas do rio que corre do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso. E tudo isso, irmãos, está apontando para um único lugar, como nós temos visto em todo o texto: a vinda do Messias, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E essa imagem do Messias que traz esse derramar de águas. E o Espírito Santo, então, seria derramado de forma abundante sobre todo o povo, e nós sabemos, isso já aconteceu. Eles cantavam também, nesse contexto do sacerdote trazendo a água no jarro de ouro, o texto de Isaías capítulo 12, verso 3. O texto de Isaías diz: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Veja a forma com que o profeta anuncia a promessa da água abundante no futuro. E essa água é a água da salvação, a água que lava os vossos pecados. E até hoje nós usamos a água como sinal de purificação, de limpeza dos pecados. O batismo, que nos aponta para essa vida antiga que fica para trás, e agora você é renovado, lavado e surge para uma nova vida. Cristo, tendo todo esse entendimento, quando ele aparece ali, no Evangelho de João, isso é narrado de maneira muito rica, quando ele aparece na festa dos tabernáculos, lá já no período em que ele está exercendo seu ministério, já encarnado, em João 7, o texto diz, verso 37, no último dia, o grande dia da festa, olha como ele fala do dia da festa dos tabernáculos, onde tem essa cerimônia final da água. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quantas imagens você consegue lembrar do Novo Testamento onde Cristo se apresenta como aquele que sacia a sede? Todos esses elementos do Antigo Testamento estavam apontando para ele. Ainda hoje nós temos sede, e muitas vezes você confunde a sua sede, a sua angústia, que é uma sede espiritual, algo que só pode ser saciado por Cristo, com as coisas desse mundo. Você sente uma angústia, uma tristeza, uma agonia, uma sede, e muitas vezes você quer saciar essa angústia, essa sede, com os elementos do mundo. Você quer, por exemplo, encontrar o amor da sua vida, achando que então você vai ter felicidade. Ou você quer ter muito dinheiro, achando que então você terá felicidade, ou passar num grande concurso, ter um grande emprego, enfim, coisas desse mundo. Quando a grande ênfase de Cristo ser a água que sacia a sede, está exatamente no fato de que não importa o que você tem, você terá contentamento, ou seja, você terá plenitude de satisfação se você estiver sendo saciado por Ele. Então, por isso existem crentes em todas as classes sociais, em todas as condições de saúde, uns muito precários, outros tão abundantes, seja financeiro, mas o contentamento é o mesmo. Se são verdadeiramente crentes, estão satisfeitos em Cristo, porque é Ele quem traz essa água que sacia a nossa sede, enquanto nós caminhamos nessa vida que eu faço alusão às vezes, a caminhada no deserto, uma vida que sim
traz sofrimento, traz calor, traz sede para o nosso ser, e nós só podemos saciar essa sede em Cristo. Então nós precisamos entender que Deus nos chama a ter essa fartura, essa paz, a saciar a nossa sede, não nas coisas que Ele pode nos conceder, não nas bênçãos que Ele pode nos conceder. Ele pode sim, mas Ele bem sabe do que nós necessitamos. Nós precisamos buscar a Ele. Ele é a fonte das águas. E todo o texto nos aponta para isso. O templo é esse local onde é enfatizado e repetido que a misericórdia dele dura para sempre. E Ele nos chama a vir para esse local, nos reunir e adorar a Ele. E nessa unidade de adoração, nós somos saciados, nós somos abençoados, nós somos fartos dessa presença e habitação de Deus em nós, independente do quadro, da fase que você está atravessando. Jesus Cristo, quando fala isso ali na festa dos tabernáculos, ele continua no verso 38 de João 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não só recebe a água que sacia a sua sede, você começa a ser uma fonte de água. Você começa a ter um contentamento tão grande que isso começa a impactar outros. Você agora não é só mais aquele que recebe, é você quem concede, você quem transmite também essa esperança, esse contentamento, essa satisfação em Cristo Jesus. Como nós precisamos dessa água, como nós precisamos dessa presença, irmãos, e alguns de nós aqui estão sempre muito atentos a isso. A nossa igreja tem essa característica e nós temos sempre aqueles irmãos que são assíduos, que valorizam e priorizam a presença física aqui no culto. Mas o quanto nós precisamos, como sendo esses que se tornam fontes de águas, como nós precisamos atingir aqueles outros que muitas vezes não estão vindo à presença de Deus, não estão vindo ao culto, porque estão secos, porque estão frios, estão passando por dificuldades e Deus parece não abençoá-los, então eles já não conseguem vir a esse lugar com alegria de coração, porque Deus parece que não está abençoando. E nós, como membros dessa unidade de um todo, precisamos então levar a água a esses que estão sedentos, a esses que estão secos, para que eles venham, como naquela imagem ali da festa dos tabernáculos, venham com esse jarro de água que é trazido até o templo, para aqui, junto o povo, na unidade, adorar a Deus e receber essa misericórdia que dura para sempre. Então não basta nós termos esse compromisso, mas precisamos atingir a outros como membros de uma única unidade, de uma cidade compacta, de um povo que foi feito um só em Cristo Jesus. Ele é o nosso cabeça. Nós formamos esse corpo que adora a Deus e que recebe a provisão e se torna fonte de águas que transbordam as águas da vida, as águas do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus então nos conceda tudo isso e nos abençoe e nos fortaleça nesse sentido.